Olá, meu nome é Marco Antônio Santos, sou agrometeorologista da Rural Clima. E vim até aqui, apesar de estar no carro ainda, mas eu vim até aqui para bater um papo com vocês, para falar sobre essa tal previsão aí de frio dos últimos 100 anos, né, que tá circulando, um monte de gente me ligando, um monte de gente, já sei que a Climatempo já soltou falando que isso é um fake news, a Somar também falando que é fake news, mas o pessoal ainda continua me ligando. Então vim até aqui para falar que isso é uma baita de uma mentira. Não tem como a América do Sul ter um frio tão intenso assim, como o mais forte dos últimos 100 anos, tá? Isso, porque quando se fala em um frio tão intenso dos últimos 100 anos, a gente imagina que a gente vai colocar casaco agora e só vai tirar ele quando lá em setembro, né? Isso não é verdade, tá? O que podemos ter, lógico, são alguns picos de frio, algumas ondas de frio. Só para vocês terem uma ideia, em 1994, a última grande geada no café, estávamos sob efeito de um El Niño, em pleno inverno. E em julho daquele ano, veio uma massa de ar polar extremamente forte, uma única massa de ar polar extremamente forte, e dizimou o café, tanto no Paraná, quanto em São Paulo e até mesmo no sul de Minas. Então, 1994 foi um frio intenso? Longe de ser um frio intenso. Foi um inverno com temperaturas acima da média, porém com um único episódio de frio, na qual resultou numa quebra generalizada de lavouras de café, cana-de-açúcar e também citros naquela época. Né? Isso estou falando de 94. De lá para cá, tivemos frios normais, nada demais. Então, pessoal, falar num frio muito intenso, do jeito que está sendo anunciado aí para esses caras, é querer os seus 5 minutos de fama, tá? É querer fazer com que a empresa desses caras bombem aí por um certo tempo na mídia, mas que não tem nenhum fundamento. Até porque nós estamos já num processo gradativo de aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Ou seja, se você está com águas mais quentes do Pacífico, isso faz com que as temperaturas globais não subam tanto. Não fiquem tão frias. Pelo contrário, fiquem até mais altas. Então, podemos ter, igual foi em 2017, um outono até mais frio do que o inverno. Porque tudo sinaliza que o inverno terá as águas mais quentes do Pacífico do que agora. Porque agora, apesar de já não ter mais a laninha, ainda as águas estão um pouquinho mais frias. Mas esse papo que tá toda hora na rede social, toda hora na mídia, falando de um frio, que o Brasil vai ter um inverno mais rigoroso dos últimos 100 anos, isso é uma balela, é um baita de um fake news, e é para essas duas empresas, essas duas pessoas que falaram sobre isso, apenas sair na mídia e ter seus 5, 10 minutos de fama, como aconteceu. Porque na real a gente sabe que empresas sérias falam a verdade. Pode ser que erre uma outra previsão ali, mas falam sempre a verdade e falam o que vai acontecer na real, e acontece, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, as 3 grandes empresas hoje do mercado, a Rural Clima, a Climatempo e a Somar, vieram a público e falaram exatamente ao contrário, ou seja, que isso não vai acontecer. Podemos ter ondas fortes de frio e ocorrejadas? Pode, nós estamos em pleno outono, em pleno inverno, isso é normal acontecer. Pode ser mais fraca, pode ser mais forte, mas a chance de ocorrer é grande, né? Aí vai falar que, tá vendo, eu falei. Pessoal, esquece, isso se for já é um dia. Pega a média, tá? Nós vamos usar muito mais roupa de calor do que aqueles capotão de frio esse ano, tá bom? Então é isso. Agora, falando um pouco de previsão do tempo, realmente falando que a gente sabe falar, certo? Não ficar mentindo aí para ter os 5 minutos de fama. Vamos lá. Nós estamos com um bloqueio atmosférico sobre a região central do Brasil, por isso esse clima extremamente seco em toda a região
de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Goiás e até algumas áreas do sul do Mato Grosso. Esse bloqueio atmosférico que se formou impede o avanço das frentes frias, evitando isso a formação de nuvens de chuvas. Porém, pessoal, esse bloqueio atmosférico já começa a dar sinais de enfraquecimento. E tudo indica que há previsões de chuvas agora para o final da próxima semana em todas as regiões do Brasil. Ou seja, com o enfraquecimento desse sistema ou desse bloqueio agora nesse final de semana, as frentes frias voltarão a avançar sobre a região central do Brasil e com isso levar chuvas a áreas que hoje estão com déficit hídrico. Porém, para o caso do milho safrinha e para o feijão do Paraná, essa é uma situação extremamente delicada. Por que isso? Porque tem muito milho, quase 50% do milho está pendoando nessas áreas. E vocês sabem muito melhor até do que eu que na fase de pendoamento, um déficit hídrico do jeito que está é sinal de redução do potencial produtivo. Quanto isso vai impactar, ainda não sei exatamente, mas que vai impactar e que vai reduzir o potencial produtivo e, lógico, as médias de produtividade das lavouras de milho do Paraná, algumas áreas do Mato Grosso do Sul, São Paulo e sudoeste goiano, isso vai, tá? Não é porque está seco agora, por conta da fase que o milho está. E a gente da Rural Clima já vinha cantando essa bola, desde setembro, que as chuvas iam atrasar, iam se regularizar a partir de novembro e que elas iam até meados de abril. Vocês já sabiam disso. Então, o que está acontecendo agora não é um fato novo ou pegou todo mundo de surpresa. Mentira. Esse fato já estava sendo previsto. A Rural Clima, o Marco Antônio e a Climatempo já estava falando isso desde o início da safra, que as chuvas iriam até meados de abril, depois cortaria e voltariam em maio, como os modelos estão indicando. Então, pessoal, me desculpem, mas o milho vai ter uma quebra, não por conta exclusivamente do clima, mas sim pelo plantio tardio. Porque se tivesse plantado dentro das janelas ideais, essa seca agora não impactaria tanto como aconteceu o ano passado, onde o mês de abril também foi seco em toda a região central do Brasil e as médias de produtividade foram extremamente altas. Lembram disso? Esse ano, por conta do atraso, está resultando nisso daí. Tá ok, pessoal? Mas lembre-se, final de semana que vem, após o dia 4, 5 de maio, as chuvas retornam para grande parte do Brasil. Um abraço a todos e até o nosso próximo alerta.